Olá, primeiro ano! Aqui é o professor Davi e hoje nós faremos a correção das atividades da semana 4 do PET volume 6. Se você quer ter acesso à explicação do conteúdo e depois a correção das atividades, tudo em um mesmo vídeo, basta clicar no card que vai aparecer aqui acima agora. Lá você será direcionado a um vídeo com a explicação do conteúdo desta semana e depois a correção das atividades. Este vídeo é apenas a correção das atividades. Então, vamos às atividades da semana. Atividades. Atividade 1. Na forma competitiva da ginástica, temos as modalidades ginástica acrobática, ginástica rítmica, ginástica artística e ginástica de trampolim. Você já teve a oportunidade de ver ou praticar? Conte sua experiência. No caso de nunca ter visto ou praticado, conte-nos a que fator atribui o fato de não ter vivido essa experiência. Aqui, turma, é uma pergunta que exige uma resposta pessoal. E assim eu fiz. Se você já tiver realizado, você deve descrever as suas experiências quanto à prática dessas modalidades, ou então, se você não tiver realizado, você deve descrever o porquê de não ter vivenciado essas experiências, como, por exemplo, fatores limitantes quanto ao espaço, execução das aulas, dentre outras possibilidades. Eu coloquei como resposta, de forma bem pessoal, que eu já pratiquei a ginástica rítmica nas aulas de educação física e achei interessante esta modalidade. A mistura de movimentos ginásticos e música é algo que eu gostei de realizar. Então eu coloquei que eu realizei e ainda coloquei um pouco da minha experiência, tá certo? Aqui é apenas um exemplo para vocês tomarem como base para construir a questão. Não existe certo ou errado em caso de questões pessoais, tá bom? Vamos à atividade número 2 agora. Atividade número 2. Vamos fazer um pequeno teste de flexibilidade. Consiga uma caixa de papelão com 30 centímetros de altura. Vire a caixa com o fundo para baixo, ou seja, a parte aberta da caixa deve ficar voltada para baixo. No fundo da caixa, você deve fixar uma régua com pelo menos 40 centímetros, de modo que a marca dos 23 centímetros coincida com a linha vertical onde você apoiará os pés. E aí vem trazendo umas orientações. Você deve estar descalço. Você deve sentar-se de frente para a base da caixa, com as pernas estendidas e unidas, assim como apresentado aqui nesta imagem e está sendo apresentado aí para vocês no vídeo. Coloque uma das mãos sobre a outra e eleve os braços à vertical. Incline o corpo para frente e alcance com as pontas dos dedos das mãos tão longe quanto possível sobre a régua graduada, sem flexionar os joelhos e sem utilizar movimentos de balanço, ou seja, ir para frente e para trás fazendo movimento para tentar alcançar uma distância maior, tá certo? Anotação. O resultado é medido a partir da posição mais longínqua que você pode alcançar na escala com as pontas dos dedos. Registra-se o melhor resultado entre duas execuções com a anotação em uma casa decimal. Anote o resultado e compare na tabela se você se encaixa no nível de flexibilidade relativo à sua idade. Então você deve fazer esse teste, anotar os valores encontrados e verificar aqui se você está dentro da média para a sua faixa etária. Então, você vai verificar, de acordo com a sua faixa etária, se você se enquadra no nível de flexibilidade específico para a sua idade. Essa é uma atividade apenas prática, não é necessário escrever nada nesta atividade, ok? Vamos então agora à próxima atividade, atividade número 3. Atividade 3. Usain Bolt, recordista mundial dos 100 metros e 200 metros rasos, é considerado um atleta com uma largada ruim. A vantagem que ele adquire sobre os seus competidores se apresenta no final da prova, onde ele mantém a velocidade enquanto todos começam a desacelerar. Considerando o que você aprendeu no texto sobre as capacidades físicas, a quais delas você atribui o sucesso dele? Justifique sua resposta. Aqui, pessoal, você deve avaliar de acordo com o que foi colocado nos textos, tá certo? E assim eu fiz e coloquei uma possibilidade de resposta que fica como exemplo para vocês. Dentro das capacidades físicas trabalhadas no texto, eu atribuo o sucesso de Bolt às capacidades mistas e coordenativas, que envolve a velocidade e os aparatos fisiológicos relacionados, a flexibilidade aplicada à amplitude de movimento empregada
durante a realização da corrida de velocidade, e a coordenação dos movimentos, que são precisos e atendem à finalidade empreendida nas provas. Eu escolhi essas capacidades físicas pois, durante a corrida de velocidade, tanto de 100 quanto 200 metros, a velocidade é um fator extremamente relevante e ela depende de aparatos fisiológicos individuais de cada um. A flexibilidade também, pois ela pode interferir de forma positiva ou negativa depender do grau de flexibilidade do atleta na realização de determinados esportes, principalmente em esportes de corrida. E por último, a coordenação dos movimentos. Nas provas de altíssima velocidade de explosão, como são as provas de velocidade do atletismo, é importantíssimo um atleta bem coordenado, pois cada movimento ali que sair de forma errada pode prejudicar e comprometer o desempenho do atleta. Beleza, pessoal? Então fica aí esta possibilidade de resposta para a atividade número 3. Agora vamos à atividade número 4. Atividade 4. Ao ler a definição de capacidades coordenativas, em quais tarefas do seu dia a dia você acredita que as mesmas atuam? Cite exemplos e tente associar onde as aulas práticas de educação física poderiam te ajudar. E como resposta, eu coloquei apenas uma possibilidade. Eu acredito que as capacidades coordenativas atuam em todas as tarefas do dia a dia. Como exemplo, temos o ato de andar, subir escadas, carregar objetos, escrever, dentre outras possibilidades. Nas aulas de educação física, podem ser úteis em diversas atividades, como por exemplo as práticas esportivas, que auxiliam no desenvolvimento de diversas capacidades físicas, dentre elas as capacidades coordenativas. E eu citei, entre parênteses aqui, o manuseio da bola do handebol, por exemplo, é uma atividade que desenvolve e trabalha as capacidades coordenativas, a coordenação da utilização de objetos, que é aplicado no dia a dia. Beleza, pessoal? Fica então esta possibilidade de resposta para a atividade número 4. Vamos agora à atividade número 5. A atividade número 5 é composta por um teste de força e resistência, que trabalha a musculatura abdominal. Para essa atividade você vai precisar de alguns materiais. Você vai precisar de um colchonete de ginástica e um cronômetro. Além disso, você vai precisar de uma pessoa para lhe ajudar a realizar essa atividade. E aqui nas orientações temos o seguinte: você deve se posicionar de barriga para cima, ou seja, decúbito dorsal, com os joelhos flexionados a 90 graus e com os braços cruzados sobre o tórax. Peça alguém para fixar os pés no solo, para evitar trazer eles para cima. Ao sinal de quem está marcando no cronômetro, inicie os movimentos de flexão de tronco, retornando à posição inicial. Não é necessário tocar com a cabeça no colchonete a cada execução. A pessoa que está te ajudando realiza a contagem em voz alta. Você deverá realizar o maior número de repetições completas em 1 minuto. Então, seguindo todo o padrão de movimento explicado aqui nas orientações. Verifique na tabela se está condizente com a sua faixa etária. Este teste indica, de modo geral, o grau de sua resistência de força. Então aqui, pessoal, após você realizar o teste, como foi descrito, como apresentado aqui na imagem, no vídeo que vocês visualizaram enquanto eu fazia a leitura das orientações, você deve então comparar, de acordo com a sua faixa etária, a sua idade, o número de repetições que você conseguiu realizar e verificar se está dentro do adequado. Tá certo? Aqui é apenas uma atividade prática, não é necessário escrever nada. Beleza, pessoal? E é isso aí, turma. Com isso, nós concluímos então a semana 4 do PET volume 6. Quaisquer dúvidas no campo de comentários, se inscrevam no canal para dar aquela força pra gente e um forte abraço.